Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo bem contigo? Maravilha de Deus. Eu tenho certeza de que as coisas irão caminhando para um futuro brilhante para a sua vida, viu? Sei que de repente talvez não esteja da maneira que você queira, mas eu também não duvido que tudo pode melhorar, viu? Só depende da sua fé, só depende do seu ponto de vista também, tá certo? Daqui a pouquinho eu te digo o porquê. Este é o seu programa A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, olha que maravilha de Deus, olha que bênção. Eu quero agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso, tão sublime. É um momento ímpar para a minha vida. Chegar até a tua presença com uma palavra de orientação, porque eu tenho certeza que é Deus que quer falar com você através desta reflexão. Mas, guarda aí, antes da gente entrar em detalhes, eu quero deixar o convite para quem está chegando agora, viu? Olha, se inscreve aí no nosso canal, seja bem-vindo, seja aí um dos participantes do nosso canal, Pastor Marcos Cruz, A Hora do Fone. Você será muito bem-vindo, viu? É uma satisfação receber você conosco. Eu tenho certeza de que as pessoas que participam da programação, que têm nos ouvido, que têm entendido a proposta das mensagens, têm sido muito abençoadas. E você também será, viu? Então você se inscreve aí, ative também o sininho e a palavra todas e seja bem-vindo à Hora do Fone, tá bom? Queridos, eu fiz um comentário aqui na introdução dizendo que depende do ponto de vista de algumas pessoas para a vida delas mudarem. Sabia que o desejo do coração de Deus é que nós mudemos a nossa direção em relação a Ele, em relação à Sua palavra? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós tomamos um rumo ignorado. Nós tomamos um rumo que muitas vezes a gente pensa, né, que está indo para algum lugar, e quando na realidade nós estamos indo para o lugar oposto. Ou seja, nós não estamos indo de acordo ao centro da vontade de Deus. E aí a gente vai de acordo com a vontade do nosso coração. E aí mora um perigo muito grande. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Você consegue entender essa mensagem? Ou seja, às vezes achamos que estamos fazendo o correto, quando na verdade estamos errando. Erramos nas palavras, erramos nas atitudes, erramos na maneira de ouvir, ou nós erramos na maneira de ver as coisas. Muitas vezes julgamos, muitas vezes se levantamos contra pessoas, contra nós mesmos. Muitas vezes nós erramos da caminhada. Mas olha, o ser humano ele é passivo de erros. Consiga, nesse momento, imaginar isso comigo. Porque, infelizmente, essa é uma realidade. Ninguém é 100%. Alguém nunca vai acertar em tudo. Em alguma coisa, de repente, alguém vai errar. Em alguma coisa, alguém vai fracassar. Pastor, então o que fazer? Porque o meu coração, ele está sangrando por dentro, pastor, porque eu percebo que eu estou afastado de Deus. Eu já pequei tanto contra Deus, já fiz tantas coisas erradas, entristeci o coração do meu Deus, pastor. Como que eu faço para conseguir voltar a esse Deus novamente? Olha, o segredo, na realidade, não é um segredo, viu? Posso lembrar você? Eu tenho certeza que você vai dizer que sim. Então tá bom, vou lembrar. Na realidade,
para que você consiga voltar novamente à direção correta e dar a volta por cima e obedecer a Deus, você precisa se arrepender. Lembra de Davi? Davi, muitas vezes, ele entendia quando ele falhava contra Deus. Ele entendia muitas vezes que a fraqueza falava mais alto. Muitas vezes ele caía em pensamentos, como eu disse aqui, nas atitudes. Então, o que ele fazia? Ele se arrependia diante de Deus. E se arrepender é uma coisa muito sublime isso. Por exemplo, vou citar duas pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus estava naquele momento com os seus discípulos, em um local reservado, ali participando de uma ceia, participando ali naquele momento de uma refeição, ele estava partindo o pão, ele estava pegando do cálice, e ali comentando, conversa vai, conversa vem. Ali ele teve que revelar aos seus discípulos que no meio dele havia alguém que iria traí-lo. E aí até então todos descobriram que a pessoa que iria trair Jesus era Judas. Anteriormente, algum momento antes deles estarem naquele local ceando também, a Bíblia diz que Jesus teve um diálogo com Pedro, e dentro desse diálogo, Jesus disse a ele: olha, você sabia, Pedro, que você vai me negar? Você vai me negar 3 vezes. O galo vai cantar 2 vezes. Antes que ele cante pela segunda vez, você vai me negar 3. Ah, Senhor, jamais. Então, por que eu disse a respeito desses 2 discípulos? É porque em um deles houve arrependimento. No outro houve uma espécie de um remorso. Então não é isso que Deus quer para a sua vida e nem para mim, é que tenhamos apenas um remorso do tipo: mas puxa, eu pequei, eu errei, eu falhei. Entendeu? Porque isso aconteceu com Judas. Ele falou: puxa, mas o que eu fui fazer? Eu fui entregar o meu Cristo, eu fui entregar o meu Senhor por 30 moedas. Onde é que eu estou com a cabeça? Mas não houve um arrependimento, apenas um remorso, uma tristeza, sabe? Então, isso daí não traz um fundamento de liberação de perdão para aquela pessoa. Mas já Pedro, a Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Jesus, porque ele negou por 3 vezes, aí o galo cantou pela segunda vez, e aí ele: poxa, mas foi aquilo que o meu mestre disse. Aí ele se caiu de joelhos, ali chorando, clamando pela misericórdia. E aí a Bíblia diz que um dia, novamente, depois já da ressurreição de Jesus, Jesus teve um encontro com ele e disse: Pedro, você me ama? E ali teve aquele diálogo, mas já faz parte de uma outra história, então vai ficar para uma outra hora, tá bom? Mas a questão é, olha o arrependimento de Pedro e olha a questão do remorso de Judas. Qual foi justificado? Aquele que se arrependeu de verdade. Aquele que confessa, diz a palavra, e deixa suas falhas, ele alcançará a misericórdia de Deus. Então é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Então vai depender desse teu ponto de vista. Como que está a sua vida agora? Você precisa se consertar com Deus em alguma coisa, em alguma área que você de repente errou? Já disse aqui, o ser humano é passivo de erros. Não tem um ser humano perfeito. Pastor, mas então qual é a questão? Olha, a questão é o seguinte. Eu quero dizer para você que se o passado não morrer, o futuro não nasce. Pegou aí? Você quer ter uma vida diferente? Olha, o passado teve que morrer na vida de Pedro. Pedro, ele analisou: poxa, eu falhei, eu pequei contra Jesus, eu errei contra Jesus, eu fiz o que não podia ter feito, mas eu me arrependi. Eu provei para ele, eu mostrei para ele, e ele entende, ele conhece meu coração, ele sabe o quanto eu o amo. E aí as coisas se tornaram diferentes para ele. A Bíblia diz o quê? Que em uma pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. E Judas,
ele ficou para contar a história. Por que isso? Porque ele não conseguiu sepultar o passado. Ele não conseguiu fazer com que o passado morresse na vida dele. Teve apenas um remorso ali, algo assim de relance, mas não o arrependimento. Só se arrepende de verdade aquele que consegue fazer com que o passado morra para a vida dele. Porque o passado morrendo, o futuro nasce de uma maneira maravilhosa. Ele cresce, ele floresce e o estado de vida daquela pessoa muda. Guarda essa palavra e deixa Deus mudar o seu coração e a sua vida. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Ó grande Deus eterno e soberano Pai, tão somente eu quero te louvar nesse momento, pela tua grandeza, pela tua bondade, que trouxe a esta pessoa essas duas condições, meu Pai. A de realmente trazer para a vida dela o arrependimento, sabendo, meu Pai, que através do arrependimento o passado ele morre. Então, meu Deus, o arrependimento, meu Pai, nada mais é que se esquecer das coisas velhas, apagar de si as coisas velhas, apagar de si as faltas, meu Pai, e seguir em frente. Então, meu Deus, no nome de Jesus, foi isso que aprendemos nesta hora, que se o passado não morrer, o futuro ele não nasce. Então, meu Deus, que o passado morra para esta pessoa, que o que ficou lá atrás desapareça agora, seja sepultado agora para esta pessoa, para que ela possa levantar a cabeça, para que ela possa ser determinante, para que ela possa alcançar seus objetivos. Essa pessoa estava travada, ela estava, meu Deus, neste momento precisando ser tocada pelo Senhor, através desta mensagem e desta oração. Então dê forças para ela, para que ela não venha a agir como agiu a Judas, por exemplo, que só teve um remorso, uma espécie de um arrependimento aparente. Mas isso não significa mudanças. Mas essa pessoa quer mudar porque ela quer um futuro diferente para ela. Então alcança agora a nossa oração e a fé desta pessoa que me ouve, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Que maravilha! Olha, mais uma vez, eu quero ser grato a você pelo teu carinho, pela tua amizade, pelo teu companheirismo, viu? Deus te abençoe grandemente e até ao nosso próximo programa, tá bom? Esse programa, A Hora do Fone, foi feito para a sua vida. Então fica aqui o meu forte abraço, aquele beijo no coração e até lá!